que a Comissão de Constituição e Justiça de Maringá começa a discutir a legalidade do projeto de lei dos vereadores Rafael Rosa, do PROS, Paulo Biazon e Cris Lauer, que proíbe o comprovante de vacinação no âmbito de estabelecimentos públicos e privados de Maringá na reunião ordinária da comissão que acontece amanhã, terça-feira, dia 22. Agora aqui, o parecer jurídico da Procuradoria da Casa foi negativo à tramitação do projeto. Na avaliação dos procuradores da Casa, o projeto apresenta vício de inconstitucionalidade, baseando-se na Lei 13.979 e duas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. Além disso, diz o parecer, a atribuição da obrigatoriedade ou não do passaporte é responsabilidade dos poderes executivos constituídos, prefeitos, governadores e presidentes da República em cada uma de suas esferas, não cabendo ao Poder Legislativo ações de tal natureza. Essa análise também consta no relatório da Procuradoria Jurídica da Câmara. E aí, Rigon? Não, a Procuradoria dessa vez está correta, completamente correta. Mas por que está correta? Porque ela, ao contrário dos caras que apresentaram o projeto, não tem, é uma entidade, é um órgão, faz parte da Câmara do Poder, e ninguém lá, me parece, tem interesse em ser candidato a nada, não quer aparecer. Ao passo de quem apresentou esse projeto já sabia de antemão que era irregular, inconstitucional, não é da competência da Câmara, do Legislativo, e mesmo se apresentou para poder aparecer. Como de vez em quando já surgem alguns projetos meio doidos assim, mas dessa vez foi legal. Eu não sei como é que funciona, não estou lembrado, o francês é melhor nisso. Esse parecer vai para a CCJ. E ele tem um peso grande, né? Isso. Na verdade, eu até trouxe dessa forma pelo seguinte: normalmente, a CCJ ela acompanha os pareceres jurídicos da Procuradoria. O que isso implica? Quando está falando que o projeto é legal, eles podem aprovar ou não. Quando fala que é legal, normalmente, não falando que é o caso, continua a tramitação ou não. Ele já vota para não ir para plenário. E daí, hoje, inclusive é bom eu colocar isso, eu conversei com o Rafael Rosa, que é o autor principal da proposta, conversei também com o presidente da comissão, que é o Flávio Mantovani, tá? O Rafael, ele acredita que a CCJ vai aprovar para apreciação em plenário, que ele acredita que é democrático os vereadores falarem sim e por quê, né? Ou não e por quê. E já o Flávio Mantovani, porque, Rigon, isso que você falou tem uma questãozinha, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado passou pela CCJ, e isso vai ser apreciado. Sim. Então, assim, pelo que disse o presidente para mim, o presidente da CCJ, Flávio Mantovani, ele pediu para a assessoria da Casa, para a Procuradoria, fazer um novo parecer, uma nova revisão e pegar todos os casos em que foi aprovado e por quê, né? Então, foi aprovado, aqui foi rejeitado, mas lá na LEP foi aprovado. Por quê? Qual que é a inconsistência jurídica que a gente tem em cada uma das fontes, né? Então, é basicamente isso. Não, é correto. Agora a gente vê decisão errada, incoerente, tanto de Procuradoria quanto de CCJ. Eles não são deuses, né, por enquanto. Vamos falar com o francês agora. Eu acho que é alguma coisa meio que popular, atendendo pedidos de amigos, né, de pessoas interessadas diretamente. Mas se é ilegal, não há como levar em frente. Acho que a Câmara não deveria se debruçar sobre assuntos sobre os quais ela não pode trabalhar. E isso aí compete também ao prefeito, né? O prefeito. Então eu fico às vezes pensando comigo mesmo, como é que pode um prefeito, não estou falando mal de prefeito, um prefeito lá de Porteira Fechada, lá de Porteira Velha, lá de não sei onde, ele toma a decisão se vai usar máscara ou não, se vai ter passaporte sanitário ou não. Que bagagem que ele tem? Baseado em quê, né? Isso é uma decisão, na minha opinião, apenas técnica, partindo de pessoas da área de saúde. Celestino. A gente tem que respeitar primeiramente os vereadores, né? Os eleitores, né, que colocaram eles lá. Falar que eles estão falando para meia dúzia de pessoas não é verdade, né? Ele pode estar embromando os eleitores somando os votos dos três dá mais de 6 mil votos. Então tem que respeitar a opinião dos eleitores, né, que colocaram eles lá para trabalharem, né? Eles estão lá para defender a causa, né, dos eleitores, porque se fosse para defender a causa de todo mundo,
talvez não sairiam a vereador. Então, assim, o passaporte sanitário eu acho demasia, né? Eu acho que não deveria ser, eu acho que deveria acompanhar a Assembleia, mas como o STF deliberou para prefeitos, depois governadores e, por último, o presidente, então o prefeito aqui vai ser soberano, vai ser impedido pela CCJ. Eu acho que não vai nem passar, não vai tramitar. Eu acho que não vai para plenário, porque os 3 vereadores que compõem a CCJ são ligados à administração e quem delibera sobre a saúde aqui em Maringá é o prefeito, o secretário de saúde, que já deram parecer favorável ao passaporte sanitário. Eu espero que todos os eventos, né, que a prefeitura, porventura, tiver a mão da prefeitura lá, que exija também o passaporte ou faça o teste, né? Que eu acho que é mais eficaz do que o passaporte. O teste lá na hora eu acho que é mais eficaz e esse dinheiro do teste poderia ir para o Provopar, por exemplo. Ok, Lanza? Olha, eu gostaria de falar sobre a questão da eficácia dos testes. Por mais que tenham opiniões discordantes, eu digo que os testes, quer queiram ou não, os testes e o passaporte de vacina demonstraram resultados positivos em eventos. Como, por exemplo, aqui em Maringá, tivemos a obrigatoriedade dos testes nos eventos esportivos e o número de casos de Covid se manteve numa constante, ou seja, mostrou que houve um controle da doença, certo? Houve um controle da doença, principalmente graças à vacinação, e que muita gente vai falar assim, é questão de controle social. Eu digo que não é, principalmente por conta do Plano Nacional de Imunização. Já que, como lembrou muito bem aqui a Isabel Dornella aqui no meu WhatsApp, inclusive mandar um abraço para ela, ela me lembrou muito bem aqui no WhatsApp, ela disse que o Plano Nacional de Imunização, ele é baseado conforme nos resultados dos próprios números apresentados. E isso é importante nós ressaltarmos aqui. Eu não estou falando da minha opinião pessoal, estou falando aquilo que estou constatando na análise dos números, não só de Maringá, mas do Paraná e do Brasil. E se houve, por exemplo, a CCJ da Assembleia ou a CCJ da Câmara dos Deputados deu parecer favorável à proibição, eu acho que isso deve ser analisado sim pela Câmara Municipal, como disse o vereador Flávio Mantovani e o vereador Rafael Diego Rosa. E digo que, se for por vontade dos vereadores, a decisão cabe aos 15 lá dentro e a população, quem for a favor, vai pressionar para que votem a favor, quem for contra, pressione que votem contra o passaporte. E assim segue como foi a vida no Legislativo no Brasil. Ok, vou passar agora para o professor Itamar. Bem, Vitor, com respeito ao passaporte, ao projeto de lei, né? Digamos assim, o passaporte é muito interessante, é muito importante, porque é com ele que a pessoa tem o direito de se contaminar e de transmitir para os outros livremente nos ambientes fechados, né? Esse é o ponto. Virou um dogma, né? Então, eu volto a insistir mais uma vez. A entrevista, não, a palestra, a exposição do professor Nasser no Senado Nacional, no Senado Federal, melhor dizendo. Quem quiser, é só mandar um linkzinho aí para mim que eu mando a exposição dele. É muito clara, é objetivo. As pessoas estão insistindo num dogma, até porque agora elas não têm mais como voltar atrás. Ou seja, quem fez a narrativa até agora de que só a vacina e que outro medicamento não resolveria, como vai voltar atrás? E lembrar um outro detalhe ainda, o STF, com aquelas decisões lá no início de 2020, ele fabricou, ou seja, ele permitiu a sementeira de ditadorzinhos. Agora, sim, é o prefeito lá de qualquer cidadezinha que você possa imaginar, ele é o todo-poderoso ali. Aliás, o prefeito tem poderes que nós nunca imaginamos que ele tivesse, né? Inclusive aquela coisa bizarra que teve em Maringá, quando até o Augusto Nunes chamou o prefeito nosso, Ulisses, de Napoleão de Hospício, quando soltou vários caminhões do Corpo de Bombeiro com sirene ligada para avisar que era o toque de recolher, que ninguém mais poderia pisar na rua naquele momento. Então, é isso. Esse dogma vai avançar um pouco mais ainda, né? E aí as pessoas vão insistir. Só que, em alguns meses, tudo isso estará no chão.